Olá, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez para estar compartilhando uma porção da palavra do Senhor. Eu quero te convidar para ler comigo no Evangelho de João, capítulo 4, versículos 19 a 24. João 4, de 19 a 24, que diz assim: Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me. Está próxima a hora quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu quero meditar no tema O Pai me encontrou. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais essa oportunidade que temos de estarmos aqui diante da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, segundo a Tua bondade e misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Este é um texto clássico. Jesus se encontra com a mulher samaritana e Jesus e os discípulos estavam indo em direção a Jerusalém e passam por Samaria. Samaria, conforme a gente conhece da história, depois que o povo de Israel foram levados cativos para a Babilônia, ficou um remanescente, poucas pessoas ali em Samaria, e povos de outras nações foram levadas para aquela região e eles terminaram casando e tal, tendo filhos, etc. E houve uma mistura de raça. Quando os israelitas começaram a voltar da Babilônia, isso mais de 70 anos depois, eles tiveram problemas com os samaritanos, porque não aceitavam, porque não eram israelitas puros, eram misturados, eram mestiços. E a partir daí começa toda uma discriminação, um preconceito, uma briga aqui, briga ali, né? Por isso que na época de Jesus há essa disputa, há esse mau relacionamento entre judeus e samaritanos. E nesse episódio aqui que nós estamos lendo, os discípulos foram até a cidade comprar algo para comer e Jesus ficou ali no poço, no meio do dia. E vem essa mulher, Jesus pede água e começa toda uma discussão que vai por vários aspectos raciais, preconceitos e um monte de coisa. Você conhece a história, então vou pular esses detalhes. E chega o ponto onde o assunto foi para o lado espiritual, o lado religioso. E o texto começa dizendo que a mulher reconheceu que Jesus era um profeta. Aí ela vai para o ponto. Vocês dizem que tem que adorar lá em Jerusalém, mas os nossos pais sempre adoraram aqui. E começa toda uma justificativa. E Jesus, ele corta esse assunto. E ele diz bem claramente: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os
os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus começa indo direto ao ponto. Vocês adoram o que não sabem, porque a salvação vem dos judeus. E a salvação vinha, obviamente, através dele, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que tempos depois iria morrer na cruz, pagar o preço, o Cordeiro, aquela coisa toda, né? Então, mas Jesus, ele diz o seguinte: está chegando a hora, e já chegou. Que nem nesse monte, nem naquele monte, porque não é o monte, não é o local em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aí vem a grande questão desse texto, que me chama muita atenção. Jesus diz que o Pai está buscando esses adoradores. Aí eu faço a pergunta: o Pai me encontrou? Se Deus está procurando verdadeiros adoradores, tem que perguntar: o Pai me encontrou? Mas para o Pai me encontrar, eu tenho que fazer uma outra pergunta, que é mais importante ainda. Eu sou um verdadeiro adorador? Porque a única maneira do Pai me encontrar como adorador é se eu estou dentro dessa categoria de um verdadeiro adorador. Aí vem a outra pergunta: o que é ser um verdadeiro adorador? E eu encontrei 3 possíveis respostas que eu quero compartilhar com você. A primeira é: um verdadeiro adorador é quem adora por excelência, porque conhece quem é Deus. Um verdadeiro adorador é quem adora por excelência, porque conhece quem é Deus. E eu tenho um texto muito bacana para poder dar uma ideia disso. Está lá em Abacuque 3, versículos 17 a 19, que diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja uvas nas videiras, mesmo falhando toda a safra de olivas, e as lavouras não produzam mantimento, e o gado morra nos currais, eu, todavia, me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Yahvé Adonai, o Senhor soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me caminhar por lugares altos. Esse é um texto muito, muito complicado. E eu já precisei parar diante desse texto em época que eu passei muita dificuldade. Eu chorei diante desse texto porque a minha realidade, aquele meu momento, era um momento de muita fragilidade. Eu estava perdendo tudo. Mas a palavra que diz que essa pessoa, mesmo perdendo tudo, ela ia exultar em Deus, confiar no Deus da sua salvação. Isso choca e, ao mesmo tempo, checa a profundidade da nossa fé, da nossa confiança em Deus. E a gente precisa passar por isso, no sentido assim, de checar nossa fé. Eu realmente estou fortalecido em Deus? Eu confio em Deus porque eu tenho tudo? Porque quando me tiver falta, quando eu estiver passando por dificuldade, eu vou vacilar. Eu louvo a Deus porque eu estou no bem bom, ou mesmo não tendo as coisas da forma como eu gostaria de ter, eu continuarei louvando a Deus. Essa é uma pergunta que cada um tem que fazer para si. E se nós não estivermos 100% firmes nesse aspecto, precisamos então buscar esse nível de confiança em Deus, porque só assim nós vamos adorar a Deus com excelência. Por quê? Porque verdadeiramente
conhecemos a Deus. Tem uma música antiga da minha época de adolescência, de juventude, outro dia. Não olho circunstâncias, não. Olho o meu Senhor. E olho o meu Deus. E é justamente uma canção para a gente não ficar confiando em Deus apenas quando as circunstâncias vão bem. Porque todo mundo, em algum momento, passa por vendavais, por tempestades, por dificuldades. E às vezes maiores, às vezes leves, mas a gente passa. E quando passarmos, nós devemos ter um nível de confiança em Deus que não nos vai abalar. Nós vamos continuar louvando, porque a gente sabe quem é Deus. E esse Deus é o Deus da minha salvação. E Ele vai me salvar mais uma vez. E eu já estou de antemão louvando a Deus, já estou adorando esse Deus. Esse é o primeiro nível de um verdadeiro adorador. É quem adora por excelência porque conhece a Deus. Um segundo nível, e não estou colocando o nível de mais alto ou mais baixo, estou apenas 3 respostas para o que é um verdadeiro adorador. A segunda resposta é: o verdadeiro adorador é quem busca intimidade porque quer conhecer mais a Deus. Nós temos ali no Salmo 63, versículos de 1 a 8, um salmo muito interessante. Olha o que diz aqui: ó Deus, Tu és o meu Deus, e a Ti eu busco de dia e noite. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anela pelo refrigério da Tua presença numa terra árida, exausta e sem água. Recordo-me dos dias em que Te contemplei no santuário para me embeber de Teu poder e de Tua glória. Porquanto melhor que a própria vida é o Teu amor leal e misericordioso. Por isso, os meus lábios te exaltarão sobremaneira. Sim, por toda a minha vida eu te bendirei e erguerei meus braços invocando o teu nome. Como num rico banquete, assim minha alma ficará plenamente satisfeita, e com alegria nos lábios te louvará minha boca. Em meu leito, durante as noites de vigília, lembrar-me-ei de ti e meditarei sobre a tua bondade, porque tem sido o meu socorro, e à sombra das tuas asas canto louvores de alegria. Minha alma a ti se une, e tua destra me sustenta. Olha que salmo lindo. Esse salmista, ele declara esse anseio, esse desejo de estar na presença de Deus, de louvar, de adorar, só a presença de Deus já sacia a sua alma, e de madrugada te buscarei. Numa outra versão diz assim: de madrugada te buscarei. Mas não é aquele buscar como muitas vezes nós fazemos pelas nossas necessidades. Muitas vezes estamos passando por dificuldades, por problemas, e a gente busca Deus. E esse salmista, ele está buscando a Deus por Deus, só para estar perto de Deus. Porque ali é um lugar muito, 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 muito legal. E o outro texto também que fala disso é o conhecido Salmo 1, versículos 1 e 2, que diz: abençoado com felicidade ou bem-aventurado é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Tem prazer. Esse adorador aqui, ele tem prazer na palavra de Deus e medita nela. Tem prazer. Olha que coisa linda. Muitas vezes a gente vê pessoas com dificuldade de ler um texto, de fazer uma programação de leitura da Bíblia, de ler a Bíblia em um ano, entrar nesses programas. No mínimo para ter
um conhecimento maior da Bíblia e de Deus, tem dificuldade de participar de uma escola bíblica. Então, e aqui esse salmista está dizendo que feliz, bem-aventurado é a pessoa que medita na palavra de Deus, na lei de Deus, tem prazer. Este é o verdadeiro adorador, é aquele que busca intimidade porque quer conhecer mais a Deus. E uma terceira resposta: o verdadeiro adorador é quem adora pelo testemunho, porque isso agrada a Deus. Aí nós temos o texto de João, capítulo 15, quando Jesus está conversando com seus discípulos. E é o texto, João 15, e Jesus, a videira verdadeira, né? No versículo 8, ele diz assim: o que glorifica meu Pai é que deis frutos em abundância, e assim sereis verdadeiramente meus discípulos. Nós já discutimos outro dia a respeito desses frutos. Frutos não quer dizer o fruto de evangelismo, não quer dizer frutos de levar pessoas para a igreja, isso faz parte. Frutos de uma vida próxima com Deus. Olha o Salmo 1:1. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. O seu testemunho, a sua vida. Sabe? Os frutos de alguém que tem um relacionamento com Deus. As pessoas vão ver. É o seu testemunho. Ele não entra em falcatrua, não entra em coisas erradas, ele não faz coisa errada, ele não engana, ele não mente, ele não trapaceia, ele não trai, ele, sabe? A pessoa que tem um bom comportamento, uma pessoa que tem fé em Deus, uma pessoa que tem uma vida alegre, e é uma pessoa que, mesmo diante das notícias ruins, ele está confiando em Deus, e o seu colega do lado, lá no trabalho, ou na escola, faculdade, essas coisas, vê que ele não está se abalando. Por quê? E ele diz: porque o meu Deus é o meu socorro, bem presente na hora da angústia. O meu Deus, ele está comigo, ele me socorre. E aqueles que não têm esse relacionamento com Deus muitas vezes riem, muitas vezes debocham. Mas quando vem a dificuldade e os outros caem, e aquele que confia em Deus, ele continua de pé, os outros olham e falam: o que aconteceu? Por quê? Aí é hora de dar mais explicações, é hora de falar mais, sim, desse Deus que socorre. A pessoa está passando dificuldade em casa, tem problemas com diversos tipos de problemas. E chega ali no particular e fala: olha, eu estou passando por tal situação, o que eu faço? Vamos orar, porque eu tenho certeza que o meu Deus vai te socorrer. E a pessoa fala com convicção, sabe por quê? Porque conhece a Deus. E sabe o que Deus faz? Eu fico imaginando assim, sabe? Deus lá no céu todo feliz com um filho e com uma filha que confia nele, que aposta todas as fichas no socorro de Deus, e Deus vai lá e atende aquela oração e socorre aquela pessoa. E aquela outra pessoa fala: mas Deus é real mesmo? É claro que é. Aí eu volto ao texto, quando Jesus está dizendo que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. E eu tenho que perguntar: eu sou um verdadeiro adorador? Se eu ainda não sou, eu tenho que entrar nesse processo para que Deus me encontre. E esse encontro com Deus é uma coisa tão linda, tão tremenda, tão maravilhosa, que é o que está descrito no Salmo 63. Depois você dá uma lida lá. Medite nesses textos que eu citei aqui. Dá uma
você mesmo, você mesma, vai lá, dá uma lida com calma, com tranquilidade, deixa Deus falar com você, porque adorar a Deus em espírito e em verdade traz recompensas tremendas para a nossa alma. E essa graça de Deus sobre nós, que assim vivemos, ela se transborda para as pessoas que estão próximas de nós. As pessoas na nossa casa, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, de escola, faculdade, os outros amigos, eles vão ver que tem algo transbordante, uma alegria transbordante, e eu tenho certeza que elas vão querer isso. Mas isso só tem quem é um verdadeiro adorador, que dentro dessa caminhada que adora a Deus com excelência, que adora a Deus porque o conhece, que quer conhecer mais a Deus e que tem uma vida de um testemunho de que a pessoa verdadeiramente é de Deus. Esse conjunto torna essa pessoa um verdadeiro adorador. E eu quero encerrar na questão inicial desse texto que eu li hoje. Quando Jesus diz para a mulher, mulher, não é nesse monte, não é em Jerusalém. As pessoas ficam pensando que é em lugar. Ah, eu vou lá no monte orar. É legal, eu já fui. Mas isso não pode ser, sabe, um item para a gente ficar. Eu fui no monte, agora sim, agora eu sou. Não. Eu posso orar na minha casa, eu posso orar na rua, eu posso orar enquanto estou lavando a louça, eu posso orar enquanto estou dirigindo, sabe? A maneira de orar não é orar pedindo, eu estou falando de adoração. E você está de todo contente, Deus, tu és tremendo, não há Deus maior, sabe? Porque Deus realmente é excelente, é esse momento de adoração. Eu já contei uma vez aqui e quero encerrar. Há muitos anos eu trabalhava em Campos do Jordão, trabalhava lá de segunda a quinta, voltava na quinta noite, e eu sempre trazia um mimozinho para os meus filhos, um brinquedinho, uma coisinha. E quando eu chegava no portão, eu já ouvia o barulho dos filhos vindo, e ali eles ficavam olhando o que eu estava trazendo daquela vez, e eu já abri o pacote, já dava para um, já dava para outro e tal, e muitas vezes eles saíam correndo, mãe, olha o que o pai trouxe, não sei o que lá. Depois voltava, pai, obrigado, o senhor é legal, o maior pai do mundo. Legal, isso satisfaz a alma de um pai. Mas o que mais me tocava é quando um filho ou a filha vinha, depois disso me abraçava. Tão gostoso. Obrigado, pai. O senhor é um paizão. O senhor é o melhor pai do mundo. Mas já não era mais aquele outro jeito, sabe? Era ali. Isso satisfaz o coração de um pai. E isso que nós devemos fazer com o nosso Pai do céu. Parar e declarar quanto que Ele é um paizão. Porque a gente sabe que Ele nos ama. Mas não é estar feliz, agradecido porque Ele deu um presente, porque Ele deu um socorro, porque Ele deu uma solução. E independentemente disso, você voltar ali. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? Um voltou. Os 10 saíram felizes. Mas um voltou para adorar. É isso. Amém? Que sejamos encontrados por Deus como verdadeiros adoradores. Que Deus nos dê uma semana de muita paz, de muita alegria, de muita saúde, de muita bênção, de muita presença dEle. Em nome de Jesus. Até a próxima.